25 de agosto, São Luís, rei da França, morreu no ano de 1270. Luís IX, rei da França, nasceu em Poissy, em 25 de abril de 1215. Ele era filho de Luís VIII e Branca de Castela, uma princesa muito virtuosa, muito católica, que pela morte do marido tomou as rédeas do governo até que seu filho crescesse. Era uma senhora de muitas virtudes e na educação do filho não podia ser diferente. De fato, educou-o muito bem. Quando era criança, depois do batismo, Branca de Castela tomou São Luís nos braços, abraçou contra o coração e lhe deu um beijo no peito, dizendo: "Filhinho, agora que és templo do Espírito Santo, conserva-o sempre imaculado e jamais o manche com o pecado." O maior empenho da boa mãe era colocar no espírito do filho um grande ódio ao pecado e repetia-lhe muitas vezes estas palavras: "Meu filho, eu prefiro ver-te morto e sem ser rei, do que ver você manchando a sua alma com um pecado mortal." Estas e outras palavras semelhantes causaram uma profunda impressão na alma de São Luís. Branca de Castela, a mãe de Luís, teve o maior cuidado na educação do filho, principalmente ao escolher ótimos professores e instrutores para o futuro rei. Quando em 1226 Luís recebeu as insígnias de rei da França, embora muito moço ainda, já possuía virtudes em tão alto grau que todos se admiravam. A piedade, a aversão ao luxo e aos divertimentos pareciam-lhe inatos. Ainda quando era moço, se encontrou determinada vez com um leproso. Vendo o pobre homem na miséria, dirigiu-se ao cavalheiro que o acompanhava e perguntou-lhe: "Que preferirias, ser coberto de lepra ou viver em pecado mortal?" O cavalheiro respondeu levianamente: "Antes com os pecados na alma do que com a lepra no corpo." Luís ficou pasmo em ouvir tal disparate, tal absurdo, e disse-lhe: "Ah, tu não sabes o que quer dizer estar fora da graça de Deus. Tu não sabes o que é estar em pecado mortal. Pois saiba que o pecado mortal é um mal maior que todos os males do mundo." Em 1234, contraiu matrimônio com Margarita de Provença, princesa como ele, de grande virtude. Tendo Luís 21 anos, tomou nas mãos as rédeas do governo. Uma vez senhor do poder, continuou sendo o mesmo filho obediente e respeitoso para com sua mãe. A bênção de Deus acompanhou visivelmente, como provaram o bem-estar público, a prosperidade da nação e os felizes empreendimentos bélicos contra Henrique, rei da Inglaterra, e contra o conde de Toulouse. Como guerreiro e cristão, fazia sempre prevalecer os princípios do direito e da caridade, excluindo o vil interesse. Na vida particular, era exemplaríssimo. Tinha por regra: a Deus a honra, a Deus o nosso serviço. No seu horário, as práticas de piedade ocupavam lugar de destaque. Todos os dias, São Luís assistia à missa. Frequentemente se aproximava dos santos sacramentos. A virtude e a santidade do rei fizeram com que gozasse de grande reputação entre os príncipes, e todos procuravam merecer-lhe a amizade. Dos muitos presentes que recebeu,
O mais precioso foi a coroa de espinhos de nosso Senhor Jesus Cristo, que lhe foi oferecida por Balduíno II, imperador de Constantinopla, para guardar tão preciosa relíquia, como também uma partícula do santo lenho. Luís construiu em Paris uma belíssima capela, a Sainte-Chapelle. Certa vez, acometido de uma doença gravíssima, fez-se benzer com o santo lenho e prometeu empreender uma cruzada contra os turcos, caso recuperasse a saúde. E assim o fez, após longas e minuciosas preparações, e tendo incumbido a sua mãe dos negócios do governo, o piedoso rei embarcou com numeroso exército para Damiette. A cidade foi tomada de assalto. Aconteceu, porém, que irrompeu-se terrível epidemia nas fileiras dos homens. Aos milhares se contavam as vítimas. Luís também foi contaminado e caiu em poder dos sarracentos. Doente e prisioneiro, deu exemplo de virtudes heróicas, não lhe tendo nunca os companheiros ouvido uma palavra sequer de queixa, de desespero ou de impaciência. Também na desgraça se mostrou cristão e soldado de Cristo, sem nunca se queixar e oferecendo todos os sofrimentos a Deus. 6 anos durou esse tempo de provação e finalmente foi liberto. Voltou para a França, onde não encontrou mais sua mãe, que havia morrido. São Filipe também, com muito rigor, reagiu contra o vício da blasfêmia. Sancionou uma lei segundo a qual a pessoa era punida por blasfemar contra Deus. No fim da vida, tendo-lhe chegado aos ouvidos a notícia de que muito sofria os cristãos na Terra Santa, concebeu o plano de organizar uma segunda cruzada. Desta vez, o alvo do ataque seria Tunis. Nada, porém, pôde fazer, porque a peste lhe dizimou o exército, antes de conseguir levar a efeito o plano. O próprio rei adoeceu e morreu. Antes de fechar os olhos para o sono da morte e ir para o paraíso, entregou o governo ao príncipe Felipe, ao qual, em lugar de um testamento, fez belíssimas exortações. Com uma piedade que a todos comoveu, recebeu os santos sacramentos. Em sua grande humildade, pediu que o deitassem sobre a cinza e assim, com os braços cruzados sobre o peito, os olhos elevados ao céu, exalou o último suspiro em 25 de agosto de 1270, na idade de 55 anos. Os cruzados voltaram à França e levaram consigo o corpo do rei. O coração foi depositado numa igreja de Montred, na Sicília. As outras relíquias acharam repouso em Saint-Denis, em Paris. No túmulo se verificaram muitos milagres, o que determinou o Papa Bonifácio VIII a promover em 1305 a canonização do Santo Rei. Reflexões. São Luís, antes de morrer, disse as seguintes palavras a seu filho: Meu filho, a primeira coisa que te recomendo é que ames a Deus de todo o teu coração e prefiras sofrer tudo, até a própria morte, a cometer um pecado mortal.
Se Deus te mandar contrariedades, aceite-as com gratidão, convencido de que as mereceste. Se tudo correr segundo teus desejos, não te deixes levar pelo orgulho. Não se deve abusar dos benefícios e transformá-los em armas de malícia. Confessa-te frequentemente e escolhe um confessor prudente e virtuoso que te possa ser guia e que te tenha coragem bastante para corrigir tuas faltas e castigar teus pecados. Assiste à missa com muita devoção, sê caridoso para com os pobres e socorre-os sempre que puderes. Respeita as boas tradições entre o povo e persegue os abusos. Não sobrecarregues teu povo com duros e múltiplos impostos. Escolhe para tua companhia homens retos e prudentes, leigos e sacerdotes, e foge dos círculos dos maus. Ouve de bom grado a palavra de Deus e conserve-a cuidadosamente em teu coração. Seja amigo da oração, ama tua honra e sê amigo do bem e inimigo do mal. Renda graças a Deus pelos seus benefícios. Bens alheios faze-os chegar às mãos do legítimo dono. Procura conservar e estabelecer a paz entre teus súditos, e zela pelos bons costumes entre o povo. Trata de dar-lhe bons juízes e funcionários, e fiscalize-os bem, o procedimento deles, a fim de que não haja lugar nem para os vícios, nem para a parcialidade, nem para a fraude, nem para a falsidade e nem para a imoralidade. Cuide que na corte as despesas se limitem ao indispensável. Mande rezar missas pelo repouso de minha alma. Meu filho, dou-te a bênção que um pai pode dar ao filho.